Olá, meu querido e minha querida, estamos de volta com o treinamento MDG e eu, sinceramente, estou cada dia mais feliz de saber que há interesse da parte de vocês. Nós estamos agora já no ensinamento de número 7 e é óbvio que tem muitas coisas importantes para a gente ver aí pela frente e eu tenho certeza de que a cada dia Deus vai fazendo você enxergar coisas que antes você não conseguia enxergar. Ensinamentos que vão mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, que vão influenciar no seu dia a dia e certamente vão conduzir você a uma vida de vitórias, segundo as promessas que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Parabéns, até aqui você está firme e forte, com certeza nós vamos chegar a um lugar onde você vai poder contemplar a bênção de Deus na sua vida em todas as áreas da sua vida serão abençoadas através desse treinamento MDG. Bom, da vez passada nós falamos sobre o pecado, o problema do pecado na velha aliança. Nós já vimos nos nossos encontros anteriores que a Bíblia não foi dividida ao meio em duas partes principais, Antigo Testamento e Novo Testamento, por acaso. Houve ali um acontecimento muito forte que zerou o calendário, que foi a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que nós lemos na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, é importante para nós, sim. O Velho Testamento, nós já vimos que é um livro, aliás, são livros inspirados. Todos os livros do Velho Testamento são inspirados por Deus. E a gente precisa ler, a gente precisa conhecer. É palavra de Deus para a nossa vida. Mas nós não estamos mais debaixo de uma velha aliança, que é a aliança da qual trata o Velho Testamento. Na verdade, é o velho pacto, a velha aliança. De Jesus para cá, nós estamos subordinados a uma nova aliança que foi estabelecida no sangue de Jesus. E isso é importantíssimo para você que deseja crescer na fé e compreender muito bem a palavra de Deus. Você tem que saber diferenciar o que é velha aliança e o que é nova aliança. Porque senão você vai cometer erros absurdos. E eu vou te dizer, hoje muitos líderes, muitos pastores, homens de Deus, homens ungidos, abençoados por Deus, não conseguem estabelecer essa diferença entre velha aliança e nova aliança. E aí eles cometem erros absurdos e fazem errar o povo de Deus, crendo em princípios, valores que eram cobrados, ensinados na velha aliança e não na nova aliança. Então, no nosso último encontro nós vimos que na velha aliança Deus tratava a questão do pecado com muito rigor. Se lembra? A gente falou do dilúvio, a gente falou da mulher de Ló que olhou para trás e virou estátua de sal. A gente falou sobre as duas cidades, Sodoma e Gomorra, que foram destruídas com fogo e enxofre. A gente leu Deuteronômio 28 sobre as maldições. Enfim, na velha aliança, Deus sempre puniu o pecado com muito rigor. Foi uma forma de Deus tentar frear o pecado. As pessoas sabiam que se transgredissem a lei de Deus, elas seriam punidas com rigor. Mas isso é velha aliança.
Isso é passado, isso é antes de Jesus. Pois bem, de Jesus para cá, a forma como Deus passou a cuidar, a tratar dessa questão do pecado, mudou. Aliás, como mudou muita coisa. E se você quer conhecer mesmo a Bíblia Sagrada, você tem que entender isso, porque esse é o grande acontecimento, é o que marcou a história da humanidade. Mudou. Quando Jesus veio, então, nós deixamos de estar debaixo do velho pacto e passamos a estar debaixo do novo pacto, a nova aliança estabelecida no sangue de Jesus. E como é que Deus tratou a questão do pecado daqui para cá, ou seja, de Jesus para cá, quando nós passamos a estar sob a nova aliança? Quer dizer, a gente vai ver que antes de Jesus, Deus cuidava do pecado com rigor, punia com muito rigor aqueles que pecavam, que transgrediam a lei. Agora, no Novo Testamento, na nova aliança, nós vamos ver que o pecado do homem é justificado pela fé. Amém? Diga comigo, o pecado do homem é justificado pela fé. Ora, a palavra justificação, ela vem de tornar justo, ou seja, aos olhos de Deus, você é tornado justo. Deus passa a te ver como uma pessoa justa a partir do momento em que você crê. A justificação vem pela fé. Então eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia, a gente vai manusear a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos começar no Evangelho de João. Pega a sua Bíblia aí, meu irmão. Pega a sua Bíblia, porque tudo que a gente fala tem que ter respaldo na Palavra de Deus. Senão eu posso dizer qualquer coisa. Tudo que eu disser vai ficar por isso mesmo, e a gente nunca vai chegar a lugar algum. A gente tem que ir para a palavra, para a Bíblia Sagrada. Nós já vimos que a Bíblia é a revelação de Deus. Vamos lá. João capítulo 3, versículo 18. Deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil para você achar aí, tá? João capítulo 3, versículo 18. Vamos ler juntos. João 3, 18. Diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Então observa bem, quem nele crê está salvo, está justificado. Quem nele crê não é condenado, é o que disse o Senhor Jesus. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos justificados, não somos condenados. Quem não crê está na velha aliança, porque não fez aliança com Jesus. Então está sem Jesus, vai ter que pagar pelos seus pecados. E Deus vai punir, vai cobrar com rigor. Entendeu? Vamos ler mais na Bíblia Sagrada. Agora, João capítulo 5, vamos ler o versículo 24. Tá? João capítulo 5, verso 24. Que letrinha, hein? Ui! Não é? 5, verso 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então veja bem, olha só o que Jesus nos ensina aqui em sua palavra.
Ele diz em verdade, ele repete em verdade, porque é realmente muito sério. E ele diz: eu vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem ouve a palavra da salvação, crê que Deus enviou Jesus Cristo para resolver um problema, que era o problema do pecado, que trazia separação, então a Bíblia diz que já passou da morte para a vida, e tem a vida eterna, e não entra em juízo, ou seja, não vai ser julgado, porque pela fé ele foi tornado justo. E aí você observa a importância de você estar com Jesus. Sem Jesus você vai ser cobrado com rigor, vai ter que pagar por todos os seus pecados. Mas com Jesus você é justificado pela fé. É o que diz a Bíblia. A gente não tem que inventar nada. Existem alguns religiosos que querem que a gente seja salvo por atitudes. Nós temos que ser perfeitos para sermos salvos. A gente vai falar mais sobre isso depois. Ninguém é salvo porque merece ser salvo. Nós somos salvos porque cremos no Senhor Jesus Cristo e Ele pagou o preço do nosso pecado. E quando nós cremos, nós somos justificados, ou seja, aos olhos de Deus, nós nos tornamos justos. Entendeu? Que coisa bacana. É sensacional você conhecer a palavra de Deus. Bom, vamos agora para a epístola de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 8, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Deixa eu anotar aqui para ficar mais fácil para você achar. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Está dando para ver, tá, né? Vamos ler juntos. Diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Observa bem, eu vou mostrar aqui no nosso quadro. Agora, por que agora? O apóstolo Paulo escreveu essa epístola aos cristãos que estavam em Roma, aqui, já no Novo Testamento. Nós estamos lendo o Novo Testamento, a epístola de Paulo aos Romanos. Então ele diz agora, ou seja, antes não era assim. Na velha aliança era diferente. Então agora, né, nestes tempos, não há nenhuma condenação para quem? Para quem aceitou a Jesus Cristo, foi justificado pela fé. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O versículo 2 diz, olha, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando é que nós vivíamos a lei do pecado e da morte? No Velho Testamento, na Velha Aliança. Pecou, tem que pagar. Pecou, tem que morrer. Aqui na Velha Aliança, no Velho Pacto, o pecado era punido com rigor. Vocês se lembram? Nós vimos isso no nosso último encontro. Lembre-se da mulher de Ló, olhou para trás, Deus disse para ela não olhar. Ela olhou, virou estátua de sal. Então, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, a punição com rigor. Agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, ou seja, daqui para cá, todos os que creem em Jesus serão justificados pela fé, vão se tornar justos aos olhos de Deus, e então estão salvos. Diga com fé, graças a Deus. É esse o evangelho que a gente tem pregado, é esse o evangelho que a gente tem anunciado. E é assim que Deus trata a questão do pecado a partir de Jesus. Nós vimos que Deus se relaciona com o homem através de alianças.
Então, as alianças passadas no velho pacto eram alianças assim: errou, tem que pagar, errou, tem que pagar, errou, tem que ser punido. Por isso é que aqueles homens religiosos queriam apedrejar aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Você se lembra? Né? A gente já falou sobre isso. Porque eles estavam vivendo segundo os princípios da velha aliança. Eles disseram para Jesus: Senhor, a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar essa mulher. Olha, Moisés viveu onde? Aqui, na velha aliança. Eu tenho que viver de acordo com a lei de Moisés? Porque eu não estou debaixo da velha aliança. Eu não vivo segundo o velho pacto. Eu vivo segundo o novo pacto, a nova aliança. Amém? Bom, vamos ler ainda Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 24. Deixa eu colocar aqui. Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 24. Abra aí a sua Bíblia para a gente ler juntos. Irmão, você vai aprender muita coisa aqui, irmão. Nós vamos mergulhar muito ainda na palavra de Deus. Você vai aprender muita coisa. Você vai ensinar para muita gente ainda, viu? Vamos lá. Romanos 3, versículo 21 ao 24. Diz assim: Entretanto, nesses últimos tempos, mais uma vez, o apóstolo Paulo fala aqui, nesses últimos tempos, ou seja, daqui para cá. Antes não era assim, de Jesus para cá, certo? Ele diz aqui, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, ou seja, a justiça proveniente de Deus, não proveniente do ser humano. Independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu tenho que escrever essa frase aqui, gente. Gratuitamente. O que isso significa? Significa que você não tem que pagar absolutamente nada pela tua salvação. Você não tem que pagar nada, você não tem que ser perfeito para ser salvo, você não tem que ser santo para ser salvo, você não tem que, sabe como muitos pensam, que você tem que ser perfeitinho, nota 10 para ser salvo. Ninguém é perfeito. A Bíblia diz que todos pecaram. Entende? Então você é justificado e você ganha, recebe de presente da parte de Deus a sua salvação gratuitamente. É o que Paulo diz aqui, sendo justificados, ou seja, sendo tornados justos, gratuitamente por sua graça. Aprenda uma coisa, tá? A palavra graça significa favor de Deus. Ok? Então, toda vez que você ouvir falar de graça, significa favor de Deus. Então, você foi justificado por causa de um favor de Deus. Quando você creu, quando você aceitou ao Senhor Jesus Cristo. Você entende como é importante a gente pregar o Evangelho? Você entende como é importante você viver para Jesus? Você compreende como é importante você estar comprometido com as coisas de Deus, com a obra de Deus? Como é importante você levar Jesus para as pessoas que você ama? Porque veja bem, se você tem um filho, um marido, um irmão, um cunhado, um tio, um amigo, um colega de faculdade, de trabalho, ele não tem Jesus, então ele está na lei. Ele está na velha aliança.
E na velha aliança ele vai ser punido com rigor cada vez que ele errar. Então não tem salvação para ele. De Jesus para cá, se ele aceitar Jesus, e por isso que a gente tem que falar de Jesus, então ele vai estar debaixo da nova aliança, vai ser justificado pela fé, aos olhos de Deus vai se tornar justo, vai ser salvo pela graça de Deus, será justificado gratuitamente. Oh, glória a Deus! Para encerrar, gente, eu quero ler com vocês apenas o que está aqui. Romanos, capítulo 3, versículo 28. Esse versículo aqui, eu acho que você tem que riscar ele na sua Bíblia, se assinalar, porque é poder de Deus. Isso aqui é para calar a boca de muita gente, muitos legalistas, esses religiosos que ficam inventando um monte de regras, um monte de coisa. Veja bem o que diz esse versículo, olha aqui, está na palavra, é a Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 3, versículo 28 diz assim: concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé. Ou seja, quando eu creio em Jesus, quando eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu sou justificado. Deus passa a me ver como uma pessoa justa. Agora, olha o que diz aqui no final do versículo. Eu sou justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Meu Deus do céu, o que a Bíblia está dizendo aqui? Irmãos, quando você tem Jesus, você é salvo pela fé, mesmo que você transgrida a lei de Deus. Por isso que a gente lê o Velho Testamento, porque a gente tem que saber o que é a lei de Deus, e a lei de Deus está no Velho Testamento. Mas a Bíblia diz que mesmo quando você peca, mesmo quando você transgride a lei, desobedece à lei, você é salvo, porque a salvação é um dom de Deus, a salvação é gratuita. Aí você entende melhor o que aconteceu com aquele ladrão que estava lá na cruz, que não mereceu ser salvo porque era ladrão, e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que Deus te abençoe. Espero que mais esse ensinamento tenha aberto os teus olhos, o teu entendimento, tenha te dado discernimento. E não quebra, não atrapalha, não deixa nada atrapalhar o seu treinamento, porque muitas coisas importantes vão mudar a história da sua vida. Deus te abençoe.